Tudo bem? E vamos falar sobre o assunto de crises de raiva, explosões de desobediência, não conseguir se frustrar, crise de raiva. Hoje tem um nome para isso, em crianças, que é o transtorno opositor desafiador, mas como vocês sabem, eu não gosto de diagnóstico. O mais importante é o comportamento, os sintomas. O sintoma nunca mente. Então é baseado nos sintomas. Os sintomas sempre são os trilhos da causa ou das causas que estão por detrás dos sintomas, certo? Então esse é o assunto de hoje, crise de raivas, desobediência em crianças, até 10 anos de idade mais ou menos. Esse é o assunto que a gente vai falar um pouquinho hoje, da minha experiência ao tratar essas crianças, os resultados que eu tenho e assim por diante, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta também e há 22 anos venho trabalhando na área de doenças crônicas de difícil solução. O que é uma doença crônica? É todo sintoma que passa de 3 meses. O nosso corpo tem 3 meses de chance de se autocurar, de se autorresolver. Se ele não consegue, é porque tem algo bloqueando. Tem algum bloqueio, tem alguma causa não sabida, não entendida por detrás disso, que está gerando aquele sintoma. E aquele sintoma nunca é ruim. Ele é um mecanismo de defesa. Então o corpo, ele é perfeito. O corpo é perfeito. O nosso corpo é uma máquina divina, perfeita. A medicina convencional não entende assim, infelizmente. Ela acha que o corpo tem um erro, ela acha que o corpo está se auto-atacando, ela acha que colesterol é vilão, que tem o colesterol diabólico vilão, que tem um mocinho. Imagina que o próprio corpo ia produzir alguma coisa para te matar. É uma coisa meio um contrassenso. Então, o corpo ele é perfeito e ele produz sintomas e sinais como mecanismo de defesa. O fato de eu não entender esse mecanismo não significa que seja injusto ou errado. Significa apenas que eu não estou entendendo. E o meu trabalho diante dos meus pacientes, do pai e da mãe dessa criança, no caso aqui desse processo, é fazer com que eles entendam da onde está vindo. Que é igual da matemática. Problema sabido, 50% resolvido. O problema por detrás de tudo isso aí é que a gente não entende a causa, a raiz, aonde está a raiz. E às vezes é difícil chegar nela. Eu entendo isso. Eu entendo o pai, eu entendo a mãe, que não tem conhecimento. E óbvio que não tem, porque ninguém ensinou isso. Então hoje eu estou aqui exatamente para isso. Para ensinar, para divulgar esse tipo de assunto que às vezes não é comentado. Porque não chega na maioria, não chega para o leigo. E isso não é visto dentro da medicina convencional, infelizmente. E nem dentro da psicologia convencional, infelizmente. Tudo isso que eu vou falar aqui hoje, certo? Então, para quem não me conhece, eu tenho meu canal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá. É o meu nome, Gustavo Semitz. Tem mais de 150 vídeos sobre assuntos diversos na área da saúde, onde todo vídeo eu dou uma dica de como tratar, como começar um tratamento. Muitas pessoas me escrevem, e esse ano pelo menos umas 4 ou 5 me escreveram que vendo um vídeo, por exemplo, de urticária, a pessoa tinha urticária há meses, nada resolvia. Ela viu um vídeo meu, ela fez o que eu sugeri no vídeo, parar as urticárias dela. Então sim, eu acredito piamente que um vídeo como esse, de 20 minutos, de 30 minutos de aula, porque aqui é uma aula, uma pessoa pode melhorar e pode ajudar uma outra a melhorar. No caso de um filho, no caso de um sobrinho, enteado e assim por diante. Beleza? Então clica aí no aviãozinho, joga para quem tiver online, quem for de interesse. Se você tem um pai, uma mãe, um colega de trabalho, uma amiga, um amigo, um primo, uma prima,
enfim, que tem uma criança que tem essas crises de raiva, que tem essas crises de desobediência. O assunto é focado nisso hoje aqui. Como entender a causa, como rastrear possíveis causas, que eu vou falar aqui. Óbvio que eu não vou falar tudo, que não dá tempo, não é uma aula completa, é apenas uma parte do processo aí, beleza? Então vamos lá. TOD, transtorno de oposição desafiador. O que é isso? Crises de raiva, crises de violência, agressão, gritos, socos, se jogar no chão, a criança que se joga no chão no supermercado porque a mãe falou não. Quando a criança tem uma frustração, a criança não consegue se frustrar de uma maneira normal, só fazendo um choro, ficando triste, ela agride a mãe, ela agride o pai, ela se taca no chão, ela dá de cabeça no chão, ela pula, ela morde a mãe, ela grita com a mãe, ela fala palavrão, ela não consegue se frustrar. Por que isso acontece? Então vamos lá, eu vou falar aqui 4 possíveis causas que eu mais encontro nos pacientes que eu trato até 10 anos de idade. 4 possíveis causas que mais aparecem ali. A primeira que você tem que buscar e você tem que estudar e entender é entender se essa criança é menino ou menina. É menino ou menina? Vamos supor que seja uma menina. Essa menina, a raiva e as agressões dela é mais voltada à mãe ou mais voltada ao pai? É importante saber disso, porque isso vai dar um entendimento do que está acontecendo. Normalmente é menina, a filha com a mãe, é o que mais aparece. Mas pode ter outros, ou pode ter o menino com a mãe, pode ter o menino com o pai, pode ter a menina com o pai, pode ter várias configurações, mas o que mais eu encontro e trato é a menina com a sua mãe. Então, mulher com mulher. A primeira coisa que você deve desconfiar, vamos supor num caso desse, é repetição de um padrão. Será que está se repetindo o padrão? A mãe tem que se perguntar: como eu era quando criança com a minha mãe? Então, se é minha filha comigo, como eu era com a minha mãe? Como eu sou hoje ainda com a minha mãe? Porque raiva, o que é oposição? Oposição é raiva. Oposição é raiva. E o que é raiva? Escrevam aí. Anotem no cérebro aí. Raiva significa eu não aceito. Não aceitação. Algo que eu não aceito. Por que algo que eu não aceito? Porque eu acho injusto. Significa que é uma injustiça? Não. Significa que eu que acho que é algo injusto. Então, raiva vem de algo que eu não aceito. Algo que eu não aceito e vou lutar contra aquele algo que eu não aceito. A raiva da oposição é lutar contra algo que eu não aceito, que eu acho injusto. Mas como é que pode, doutor Gustavo, uma criança de 4, 5, 6 aninhos saber o que é injusto e o que não é? Mas é baseado na memória que ela tem inconsciente. Não é só algo consciente que ela aprendeu de educação ali. Isso pode vir genético, pode vir gestacional da vida fetal, pode vir transgeracional. Então a primeira coisa que você tem que desconfiar é algo transgeracional. Como era o meu relacionamento com a minha mãe, se é mãe com filha. Como era o meu relacionamento com meu pai, se é a criança com o pai, por exemplo. E assim por diante. Será que é uma repetição de padrão? Será que é um padrão que está se repetindo? A primeira coisa é ver
como que essa mãe que tem a criança birrenta, como que essa mãe era o relacionamento com a mãe dela, com a avó dessa criança birrenta. E às vezes coisas que já melhorou. E às vezes coisas que ainda não melhorou. Entendeu? Às vezes coisas que quando era criança tinha muito atrito entre a mãe, depois deu uma melhorada. Então, no caso, quando desconfiar, tem que pedir para a própria mãe como que era o relacionamento dela com a mãe. Você entendeu? E aí isso aí tem que ser resolvido. E como que se resolve isso? Aceitando a própria mãe. Eu nem estou falando de tratar o filho ainda, ou a filha, a criança. Eu estou falando a mãe dessa criança aceitar a própria mãe. Como que faz isso, Gustavo? Você que é mãe que está me ouvindo aí agora, você vai fechar os olhos. Olha a dica que eu dou. Você vai fechar os olhos, imaginar a sua mãe na sua frente, maior que você, maior. Esqueça tudo que você viveu de ruim com a sua mãe, não importa. Tudo é justo e merecido. Se existe uma divindade que é 100% justa, tudo que acontece comigo, que sou filho, é justo e merecido. Quando você entende essa frase, tudo é justo e merecido, não importa o que a sociedade fala, que é algo trágico, que não é. Isso é conceito da sociedade. O fato de eu não entender um problema que eu estou vivendo não significa que ele seja injusto. Significa apenas que eu não estou entendendo agora. Pode ser que daqui 1 ano eu entenda. Pode ser que daqui 10 anos eu entenda. Pode ser que nessa vida eu não entenda. Aí é que entra a fé. Fé é confiar e aceitar no que está vindo. É aceitar o problema. Não quer dizer que eu não possa mudá-lo e melhorar. Lógico que eu posso. Mas no momento que veio no presente, eu tenho que aceitar, não tenho o que fazer. Tenho que aceitar. Eu posso tomar outras atitudes, melhorar para o futuro, eu mudar. Mas eu tenho que aprender a aceitar. Então, enquanto a mãe não aceitar a sua mãe, essa criança vai ficar violenta e agressiva, ponto final. Pode fazer o tratamento que for. Sempre vai ter rebote, sempre vai ter rebote. Pode ser que essa criança, através de psicoterapia, etc., terapia dê uma melhorada, mas lá na frente da vida adulta vai vir de novo. E pior muitas vezes. Então o que essa mãe dessa criança birrenta tem que fazer é ela se autotratar. Então, como eu estava falando, quando você tiver um dia sozinha, você mãe que está me ouvindo agora, você vai fechar os olhos. Imagine a sua mãe na sua frente, maior que você. E aí você dá um comando pro teu cérebro, para você. Agora, com os olhos fechados, agora, aqui, a minha mãe representada na minha frente, aqui e agora. E você com os olhos fechados, imagine a sua mãe, maior que você. E aí você vai falar em voz alta para essa sua mãe que está ali na sua frente. Minha querida mãe abençoada. Agora eu te aceito do jeito que você sempre foi, do jeito que você é. Sinto muito por te julgar negativamente e reclamar de você. Agora eu te aceito e te amo muito. Posso não concordar com você, mas eu te aceito do jeito que você é. Obrigado, eu te amo. Se você fizer bem concentrada isso, você mãe que está me ouvindo agora, se você fizer esse exercício, depois você volta no vídeo, vê de novo como eu fiz, e fizer bem concentrada, falando exatamente o que eu coloquei e sugeri aqui, isso vai para o teu cérebro, isso vai para o universo, isso vai chegar na alma, no espírito, no sistema nervoso da sua mãe, vai interferir beneficamente e vai ir para sua filha. Na medicina tradicional chinesa, existe uma lei dos 5 elementos, que é quando você mexe na mãe, você mexe no filho. Quando a mãe está em equilíbrio, o filho está em equilíbrio. Olha que interessante. Quando você tem avô em equilíbrio, você tem neto em equilíbrio. Olha que interessante.
Você vê que o pai não entra muito na jogada, né? Mas isso é lei da medicina chinesa. Isso é lei das constelações familiares. E assim por diante. Então quando você mexe na mãe, como a mãe gerou aquela criatura, aquela criança, vai ir para a criança. Uma mãe equilibrada tem um filho equilibrado. É quase que neurofisiologicamente impossível você ter uma mãe equilibrada, que planejou a criança, que teve a gestação tranquila, você ter uma criança desafiadora, com crise de raiva e tal. Pode até em raras exceções acontecer. Não quero dizer que nunca acontece. Pode ter até que aconteça. Mas uma mãe que planejou. Primeiro, se você não planejar e vier não planejado, a chance de vir algo em desequilíbrio é muito grande. Quando você planeja, muda tudo. Tudo. E quando eu falo planejar, não é só, eu desejo ter um filho, aí o filho nasce, em 3, 6 meses eu ponho numa creche, eu ponho numa escolinha. Isso aí não tem nada a ver de ser mãe. Isso aí você quis fazer pelo seu ego. Estou falando planejar, ficar com a criança 3 anos no mínimo, 2, 3 anos com essa criança, a não ser que você seja de periferia, a não ser que você tenha um salário mínimo ou menos, eu até entendo colocar numa creche. Mas você classe média, que você tem um marido que planejou, que tem um casamento equilibrado, e você colocar em 3, 6 meses para os avós criar, 3, 6 meses numa creche, numa escolinha, não é um planejamento saudável a nível emocional. Vai gerar muitas doenças. É o que eu pego no meu consultório, é o que eu mais pego. Pessoas da classe média que quiseram ter filhos, mas nos primeiros 6 meses, 1 ano e meio, já enfia numa creche, já enfia numa escolinha, com a desculpa que a criança tem que ser estimulada, que eu tenho que trabalhar, que isso, uma série de desculpas. E aí quando vê a criança está com problema de pele, um monte de alergia que não para, não cura, crianças desafiadoras, etc, 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 etc. Então quando você, mãe, faz um trabalho desse, onde você se sintoniza com a sua mãe e aceita a sua mãe do jeito que ela é, e não tenta mandar nela, não tenta falar que ela estava errada, não pensa... Você pode discordar de uma pessoa, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu posso discordar da minha mãe, mas eu tenho que aceitá-la do jeito que ela é. Na vida dela, quem manda é ela. Na vida dela, o que ela faz é dela. Se ela quiser se matar, o problema é dela. Se ela quiser roubar, o problema é dela. Eu não interfiro. Ela é adulta e livre. Quem sou eu para interferir na vida dela? A não ser que eu tenha uma mãe doente mentalmente, com Alzheimer, com uma doença, uma demência. Aí eu tenho que interferir. E aí tudo bem. Não adianta a gente exagerar também, quando tem uma doença mental. Mas a maioria dos casos que eu vejo, e eu já fiz isso, e muito, é a mãe ter cognição, ter o processo mental normal, e aí eu querer que minha mãe faça isso, eu não aceitar minha mãe, que minha mãe deveria ter feito isso. Isso vai trazer problema para mim e para os filhos. E isso é correto. A gente entender isso. É correto e justo. Então a primeira coisa é você fazer essa conexão com a sua mãe. Se você tem um filho, uma filha que tem esse processo do desafio, da desobediência, da frustração, das crises de raiva, é você fazer essa limpeza alguns dias seguidos, principalmente à noite antes de dormir, ou durante o dia. Você vai num lugar onde tem silêncio e você imagina a sua mãe na sua frente e faz isso, tá? Faz isso algumas vezes, porque às vezes você não está bem concentrada e aí você precisa repetir, tá? Faz uma semana pelo menos. Isso aí vai fazer uma limpeza de todo o processo, E aí a gente vai para a próxima, a segunda
opção de causa que pode estar acontecendo, que é os problemas na gestação dessa criança. Os problemas na gestação, onde essa mãe na gestação vivenciou raiva, algo que eu não aceito. Raiva, algo que eu não aceito. Sabe o que eu pego muito? E eu já repeti isso em outras lives. Essa mãe vivencia problemas com uma outra mulher. É a sogra, é a cunhada, é a própria mãe, é a irmã, é não sei quem que está se metendo na vida dela. Principalmente se é o filho, é o primogênito. Então essa mãe, é o sonho dela ter filho, e agora a sogra se mete, a mãe dela se mete na gestação, às vezes vai e mora dentro da casa, que é uma tragédia para o relacionamento amoroso. Não é o assunto de hoje, mas isso é trágico, é muito ruim para o relacionamento amoroso. Com o tempo vai gerar problema, sempre gera, tá? Num grau maior ou menor. Então tem que visualizar essa parte da gestação como foi. Será que teve ali? Eu encontro muito, quando eu consulto essas crianças, eu encontro muito processo na vida fetal, ou seja, na gestação a mãe viveu algo que eu não aceito, algo que eu não aceito. Novamente tem que tratar. Com quem foi? Foi com a sogra? Faz esse tratamento que eu fiz. Imagina a sogra na sua frente, fala: querida sogra, aquelas raivas que eu vivi com você quando eu estava no 5º mês de gestação, que você se enfiou na minha casa, que você quis isso, que você falou aquilo, eu te perdoo, agora eu te aceito do jeito que é, acabou, eu te libero. Você vai fazendo essa limpeza agora na tua gestação, na gestação dessa mãe que tem essa criança desafiadora, não importa se é menino ou menina. Estão entendendo? Tá fazendo sentido? Coloca um joinha, coloca assim para mim saber. Quem tá gostando, deixa um coraçãozinho aí. Essa é a segunda possibilidade que eu mais encontro nos casos dessas crianças. Existe uma terceira possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Aí agora existem a parte da educação. Eu sei que esse assunto é delicado de falar, mas eu tenho que falar sobre isso, tá? A educação de uma criança não é nem um extremo nem outro. Não é 8 nem 80. É um meio termo. Na educação de uma criança não é 8 nem 80. Nem rigidez demais, onde tem agressão do pai e da mãe, gritos, muitas regras, muitos limites, nem limites e regras demais, e nem conforto, liberdade demais para a criança. Não é nem 8, nem 80. Mas agora adivinhe, fizeram estudos e viram, na educação de uma criança, olha só que forte isso, na educação de uma criança, entre você dar regras e limites demais, e você dar conforto, e você dá liberdade demais, o que é pior? A curto, médio e longo prazo para essa criança, o que é pior? O excesso de conforto, o excesso de liberdade. E é o que a gente mais vê hoje em dia nos pais modernos. Sabe com qual desculpa? O pai e a mãe falam o seguinte: eu não vou deixar o meu filho sofrer o que eu sofri. Eu não vou deixar o meu filho ter desconforto do que eu tive desconforto. Eu não vou deixar o meu filho sofrer o que eu sofri. E aí dá tudo, permite tudo. E aí com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade, é tela, é celular, é os avós que cuidam, é a escola que cuida, é pode isso, pode aquilo, filho quer isso, quer aquilo, e dá liberdade demais. Quando você dá muitas regras, limites e agressão e punição, como eram os nossos pais de quem tem 40 anos para cima, lá dos anos 90, lá nos anos 80, lá nos anos 70 e assim por diante, pais que tinham muito limites, punição, batiam, agrediam, regras. Sabe o que essa criança tem? Pequenos traumas na vida de adulta, mas ela tem sucesso.
Quando você tem um pai que dá muita liberdade, quando você tem um pai e uma mãe que não deixa a criança se frustrar, não deixa a criança sofrer, sabe o que acontece com essa criança lá na fase de adulta? Ela vira vagabundo, drogado, vai para as drogas, ansioso crônico, depressivo crônico e várias doenças psiquiátricas. E às vezes fica em tratamento a vida inteira e não melhora. Olha que grave que é. Então antes você dar regras demais e você errar por excesso de regras e limites do que você errar por excesso de liberdade e conforto. Isso são os estudos que mostram e aos meus atendimentos eu comprovo isso na prática. Então a educação, que é a falta de posicionamento do pai e da mãe para dizer não, isso não pode, não é agora, não merece, não é possível, e falar não e se posicionar e mostrar o porquê. Mostrar o porquê. Não. Se posicionar, impor regras, limites. Essa terceira causa também, se não tiver o posicionamento firme de uma mãe e o posicionamento firme de um pai, você pode sim gerar crianças desafiadoras. E tem que ser desde o começo. É lá no começo, com 1 ano de idade. É lá no começo, com 1 ano e meio de idade. É lá no começo, com 2 anos de... Não adianta agora, com 10 anos de idade, querer se posicionar. Agora você vai ter que se reposicionar. E a energia que você tem que tomar é muito maior. E vai gerar atritos, conflitos e brigas. Então, essa é uma terceira causa que eu encontro. E a última causa que eu encontro é a criança modelar e copiar a mãe. Quando a criança tenta modelar e copiar inconsciente a mãe, o que é modelar e copiar inconsciente a mãe? É ver quando a mãe se frustra, o que ela faz? Quando a mãe não ganha dessa criança o que ela quer, como é o comportamento dela? Ela fica com raiva, ela xinga, ela grita, ela bate na mesa, ela xinga o marido. A criança vai copiar isso. Então existe esse quarto item que é da educação. 2 são conflitos emocionais, um transgeracional, um da gestação. E 2 pode ser a possibilidade educacional. Não são conflitos emocionais. É a educação que faltou ou teve erros. Faltou de posicionamento ou erros de modelagem. Onde a criança está vendo essa mãe que se frustra e fica com raiva. É o que mais tem. Tá? Em termos de educação, de cópia. É a criança que vê, olha, escuta o rosto da mãe, ela olha para o rosto da mãe, e quando a mãe se frustra em alguma coisa que não sai do jeito que ela queria, ela fica com raiva, ela xinga, etc. E a criança começa a copiar. Então o que tem que fazer? Um teatro. O que eu sempre falo para os pacientes, faz um teatro para o seu filho, inventa. Pega o seu marido e faz uma cena onde você se frustra, a mãe se frustra e ela sorri e tá tudo bem. Nossa, aquele filme que eu queria tanto assistir hoje, puxa, não vai ter, mas tudo bem, vamos fazer outra coisa, olha que legal. Mas mãe, você não esperou o filme a semana inteira para assistir comigo? Pois é, filho, eu queria muito, mas não deu. Então nós vamos fazer outra coisa. E olha que legal. E sorri. Quando a mãe xinga, não vai ter filme, me frustrei, a criança começa a modelar. E ela acha que esse é o comportamento. Então olha que interessante. Eu falei 4 opções, não tem só essas. Tem outras. Mas as que eu encontro mais na prática. E aí, Gustavo, quando trata... Melhora absurdamente. Quando essa criança vem para mim, o quanto mais cedo melhor, e eu tratei um autista esse ano, por exemplo, no começo desse ano, eu tratei um autista que desafiava a mãe, que se jogava de cabeça no chão,
e com 1, 2 sessões parou de bater a cabeça no chão. Ou pelo menos diminuiu 95% de bater a cabeça no chão, que era opositor desafiador, um autista. Se uma criança autista grave dessa tem resultado, uma normal também tem resultado. E tem sim. Agora, não é o caso de tomar medicamento. Na minha visão, você me desculpa, mas não é o caso de tomar. Criança não deve tomar medicação, assim, principalmente se for psiquiátrica. E que eu conheço, nem tem medicamento para isso, tá? Não tem. Vai dar o quê? Um ansiolítico para criança? Vai dar alguma coisa para dopar o cérebro da criança? Então, tem que cuidar. A gente tem que ter critérios, tá? Lógico, se você tem uma doença muito grave, uma demência mental, um autismo grave, aí tudo bem, pode se cogitar. Mas o negócio é tratar com terapia. A mãe e o pai têm que entender como que funciona o processo. E tem que tratar a mãe. Então, quando vem a mãe e o pai, eu falo, tem que estar a mãe presente. Porque eu tenho que tratar na mesma sessão a mãe e a criança. E dá muito resultado. Muito resultado.